Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre formação de um pátio de compostagem. Nós estamos aqui num pequeno pátio de compostagem da propriedade, tá certo? E tem alguns requisitos, né, para o pátio de compostagem. Então, de preferência, ser uma área ligeiramente inclinada, plana a ligeiramente inclinada, para deixar escorrer o excesso de água, tá certo? Mas o ideal é que seja realmente plano para facilitar o manejo da pilha de compostagem, tá certo? É uma área bem espaçosa, vocês estão vendo aqui, ó, todo o resíduo que a gente consegue, né, na limpeza dos jardins, na poda de árvores, a gente traz e vai armazenando aqui. E numa primeira oportunidade a gente começa a formar as pilhas de compostagem, tá certo? Então vocês podem observar aqui também que nós fizemos aqui dois renques, né, de guandu. Aqui está aparecendo mais o guandu, mas inicialmente a gente fez tipo um coquetel de guandu, mamona e leucena, tá certo? Mas na realidade inicialmente o guandu dominou e tomou conta, então a gente vai mostrar posteriormente. Então tem o guandu aqui, é um coquetel, do outro lado também a gente fez a mesma coisa, tá certo? E a gente, depois do plantio do guandu, a gente plantou algumas bananeiras, tá certo? Então essas bananeiras foram plantadas aqui cerca mais ou menos de 2 meses atrás, tá certo? A gente mostrou para vocês um vídeo sobre o plantio dessas bananeiras, então a gente pode observar, né, a importância de uma boa cova de plantio para que a bananeira cresça rapidamente, né? Por incrível que pareça, essas plantas de banana, elas estão mais ou menos com 2 meses de idade, tá certo? E a bananeira, além de leguminosas, né, guandu, a leucena, a bananeira também é muito interessante ter bananeira próxima à área de compostagem, porque é uma planta, a biomassa da bananeira é muito rica em potássio, tá certo? Mesmo a banana precisando muito de potássio, quando você não aduba ela muito com potássio, ela tem essa capacidade de tirar o pouco potássio do solo e armazenar na biomassa. Então a biomassa dela é muito interessante também para a compostagem. Então por isso que num vídeo anterior eu falei sobre compostagem, né? Falando que geralmente a nível de propriedade o ideal é fazer próximo de uma área com bananeiras, né? E pelo fato também dela fornecer uma sombra muito boa. Então daqui uns dias, né? Daqui uns meses, né? A gente vai estar aqui com uma área bem sombreada, mais fácil de ser trabalhada e tudo mais. Então tudo isso ajuda, tá certo? Então nós vamos andar um pouquinho aqui, ó. Aqui vamos só mostrar para vocês o coquetel que a gente fez aqui, ó, tá certo? O guandu tomou conta, tá certo? Mas nós temos aqui, ó, algumas plantas de mamona. A leucena está aqui, ó. Aqui uma planta de leucena, ali é uma planta de leucena. E assim que a gente fazer a poda desse guandu para fazer a compostagem, com certeza a leucena vai crescer mais e desenvolver mais, tá certo? Então, sempre que possível, você plantar algumas leguminosas no entorno, né? Por quê? Na falta de esterco animal, você pode utilizar, né, a biomassa de leguminosa como fonte de nitrogênio para a compostagem. Então aqui a gente tem utilizado bastante, a gente tem utilizado muito pouco esterco e mais biomassa de leguminosa. Outro ponto interessante, outro ponto importante, né, para uma área de compostagem é ter uma fonte de água próxima, né? Então aqui a gente tem uma torneira um pouco mais atrás ali, a gente tem esse tonel aqui e a gente armazena um pouco de água, por quê? Toda vez que a gente vai fazer a compostagem, a gente vai revirar a pilha de compostagem, a gente precisa de umedecer a pilha, tá certo? Nós comentamos que um dos fatores importantes para o crescimento do micro-organismo é a umidade. Então tem que ter uma fonte de água próxima também, tá certo? Então, e o outro ponto importante também é você ter essa área cercada, né? Então aqui você pode observar, né, que a gente toda a área está cercada, tá certo? Então vocês podem observar aqui, ó. E a gente vem plantando, né, outras leguminosas, né? Aqui a gente tem 2 moerões, né, vivos, né, de glicídia que foram plantados recentemente. Ali a gente tem outra, né? Aqui o mato cresceu um pouco aqui, né?
mas já tem algumas plantas de glicídia também crescendo aqui. Então tudo isso vai ajudar no fornecimento de nitrogênio para a área de compostagem, tá certo? Então, aqui vocês podem observar também, né? Nós fizemos um vídeo alguns dias não, foi, se não me engano, ontem, né? Sobre o manejo da glicídia, e a gente trouxe aqui, né? A biomassa, né? Aquele material mais tenro, mais enfolhado, que a gente comentou com vocês que é rico em nitrogênio, para a área de compostagem. Então a gente já iniciou ali uma pilha de compostagem e a gente vai terminar essa pilha de compostagem com esse material, tá certo? Então vocês podem observar, ó, o material, a área toda cercada. Lá também a gente tem a cerca, a gente plantou algumas leguminosas, né? E aqui a gente tem, né, que a gente fez o manejo da glicídia, a gente tem alguns ramos, né, mais lignificados da glicídia, né? Tá certo que a gente não vai entrar em compostagem. Então, esse ramo é o que eu comentei com vocês. Se eu tivesse aqui um triturador de galhos, né, uma picadeira mais forte, né, eu poderia triturar esse material e jogar ele também na compostagem, tá certo? Aí eu conseguiria ter um volume muito maior de compostagem, tá certo? Quem sabe, né, num futuro mais próximo aí, a gente consegue um patrocínio, um doador, né, de uma picadeira de ramos, e se a gente tiver essa oportunidade, com certeza a gente talvez nem vai ser preciso de trazer de fora, né, algum esterco animal. Só a compostagem com biomassa vegetal será o suficiente. Outra coisa interessante também, tá certo? Mesmo o material mais lignificado, a gente traz aqui para a área, né? Mesmo sabendo que não dá inicialmente, né, para a gente colocar na compostagem, mas essas folhas elas vão caindo, vão apodrecendo ali, e depois a gente tira o ramo mais grosso, né, tá certo? Muitas vezes a gente até queima um ramo muito grosso e joga a cinza também na compostagem, ou joga a cinza em outra área, né? Mas a gente tenta aproveitar todo o material. E novamente aqui também a gente vê outras bananeiras, né, que foram plantadas, né, há uns 2 meses atrás, já crescendo aqui, tá certo? Outro ponto interessante que eu observei agora, né, que antes um pouco da filmagem, é quando a gente faz a multiplicação por sementes, né? Muitas vezes a multiplicação por sementes em fruticultura tem um inconveniente da segregação de plantas muito diferentes, né? Mas aqui, ó, eu comprei um pouquinho de semente de guandu, semeei, e a pequena área, aqui você pode observar já uma planta totalmente diferente, né? Uma planta com um porte bem maior, tá certo? Uma planta com a tonalidade de verde mais escura, provavelmente com um teor maior de nitrogênio, né? Tá certo? Se vocês observarem de longe, né? Pegando um foco, vocês observam que ela realmente está num porte bem maior. E as outras já começaram um florescimento, né? E a queda ali não, tá assim? Então é interessante, né? O guandu, ele tem vários tipos de guandu no mercado, né? E provavelmente essas guandu de porte pequeno, de porte médio, de porte alto, né? Tá certo? E provavelmente são seleções feitas dentro da própria propriedade de plantas, né? Que houve essa segregação e eles observaram que é uma planta interessante e começaram a multiplicar, tá certo? Então assim, quem sabe, né? Eu seleciono algumas sementes dessa aí do guandu e lanço uma variedade de guandu, né? O GBF1, né? Gilberto Bernardo Freitas 1, né? Brincadeira, mas essa é a possibilidade, gente. Quando a gente trabalha com multiplicação de semente, sempre está havendo alguma segregação e talvez algum material interessante. Então, em sistemas agroflorestais a gente usa muitas sementes, né? E de repente surge uma planta interessante, por que não? Depois a gente multiplica por enxertia, né? Então, tem as vantagens e desvantagens, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas, então a área de compostagem, gente, é isso aí. A gente traz o resíduo, esses resíduos aqui, ó, que são de limpeza de jardins, né? A gente deixa aqui, não umedece, e quando a gente quer fazer a compostagem, a gente corta uma biomassa de leguminosa, no caso aí a glicídia, né? E a gente começa a fazer a pilha de compostagem, tá certo?
Então, num próximo vídeo, né, nós vamos explicar passo a passo como fazer essa compostagem. Bom, gente, esse então é um pequeno pátio de compostagem nosso aqui, uma compostagem mais doméstica, né, a nível de propriedade. E um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção aqui no final é sobre a compostagem comercial. Se vocês realmente partirem para uma compostagem comercial em grandes volumes, o primeiro passo é vocês conseguirem o licenciamento ambiental, tá certo? A compostagem aqui também ocorre a liberação de um pequeno volume de chorume, mas é muito pequeno, a gente controla isso através de a gente não jogar muita água, né? Mas quando a gente entra numa escala comercial muito grande, pode chover muito, gerar muito chorume e isso tem um impacto ambiental muito sério. Então, na realidade, a compostagem comercial em grandes volumes necessita de um licenciamento ambiental. Então, o órgão ambiental vai na área, vê realmente se tem condições, se tem alguma fonte de água que pode ser contaminada. Eles vão exigir que você cerque toda a área, tá certo? Isole essa área. Vai ser necessário construir, né, algumas valetas para captar, né, qualquer chorume que saia, né, da pilha de compostagem. Então tem vários requisitos, né, para realmente fazer uma compostagem comercial. Mas a compostagem a nível de propriedade é tranquila. É lógico que não deve ser feita muito próximo de uma área onde tem uma nascente, né? Mas a gente controla muito bem o volume, né? Então a gente não tem esse problema sério de contaminação ambiental. Mas fica esse alerta para quem for realmente passar, né, para a produção de composto em escala comercial, tá certo? Então essas são as dicas de hoje, obrigado e até o próximo vídeo.